Mas antes eu quero pensar com os irmãos a partir da carta de Filemon, no Novo Testamento, que é um dos menores livros da Bíblia. Carta de Paulo a Filemon está antes do livro de Hebreus, bem no finalzinho do Novo Testamento. É difícil achar, porque na minha Bíblia aqui é uma página só, ou melhor, menos que uma página, é um e-mail. Nos Estados Unidos ainda parece que se usa mais e-mails do que no Brasil. Nós usamos mais o WhatsApp para comunicar, mas a carta de Paulo a Filemon é como se fosse um e-mail, e nós vamos ler toda ela, e você vai ter um prazer a mais no dia de hoje, de ler um livro inteiro da Bíblia. Olha que coisa, alguns nunca leram um livro inteiro da Bíblia, e nós vamos ler um livro inteiro, que é a carta de Paulo a Filemon. Ache aí na sua Bíblia, você acompanha na tela, vai aparecer na tela o texto. Nós vamos ler a partir do verso 1. É uma carta diplomática, que trata assim com muita sabedoria de um assunto seríssimo, de reconciliação, né? Paulo está escrevendo esta carta a Filemon. A verdade é que também carta, a nova geração hoje não sabe muito o que é carta, né? O correio, colocar carta em correio e tal, e nem diplomacia, algo com muita generosidade, educação, amor. Então é uma carta diplomática. Nós vamos ler a partir do verso 1, esse e-mail de Paulo a Filemon, que diz assim: Paulo, né, é o remetente, apóstolo do Senhor, homem de Deus, consagrado, cheio do Espírito Santo, que procurava realmente andar com Deus, não era sem pecado, porque não existia um ser humano sem pecado, só Jesus. Mas Paulo diz assim: prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo. E aqui tem duas aplicações a palavra prisioneiro, tanto prisioneiro pelo fato dele ter se entregue a Cristo de tal maneira, tão ampla, tão completa, tão sem limites, e ele se doou por inteiro ao ministério, e isso de uma forma positiva, não está aqui reclamando disso, mas também ele foi prisioneiro, e ele aqui está realmente numa prisão quando ele escreve essa carta. Então tem uma aplicação metafórica, prisioneiro de Cristo, no sentido de que o amor de Cristo me prendeu, me cativou, né? O amor de Cristo me cativou. Mas tem uma aplicação também literal, porque ele estava preso. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. Nós vamos ver em toda a Bíblia, eu tenho insistido nisso, falado sobre isso nesses 24 anos de missão, a caminho do 25º, que se alguém encontrar na Bíblia textos que embasam a possibilidade de um cristianismo autônomo, individualista, né? Mas essa palavra colaborador é porque a igreja é um corpo, é a união dos irmãos. Então ele diz: Paulo, Timóteo, Filemon, nosso colaborador. Já um grupo, já está falando aqui de 3 pessoas, mas na verdade já é uma lição para nós, porque cristianismo, quando a pessoa diz assim: bom, eu sou de Deus, e Deus sabe, eu sei, ninguém mais precisa saber, isso é heresia do inferno. Não existe base bíblica para um cristianismo autônomo, isolado, né? É preciso desenvolver essa comunhão, e aqui já está uma base. Olha, continua o verso 2. O verso 2 diz assim:
e a irmã Áfia, nome de uma mulher, a irmã Áfia. Eu confesso que eu nunca encontrei nenhuma Áfia. Eu já vi muitas mulheres afiadas, mas Áfia, nunca vi nenhuma Áfia, né? Áfia e Arquipo, também o nome de um homem. Ele vai falando aqui de uma equipe, ele vai falando aqui de um conjunto, nosso companheiro de lutas. Deixa eu dar uma pausa aqui também na leitura, eu vou ler o texto com os irmãos, preste atenção. Ele diz aqui, você viu que ele já falou de Timóteo, de Filemon, já falou de Áfia, e agora ele diz Arquipo, e ele fala, nosso companheiro de lutas, porque a caminhada cristã, eu sei que isso não é muito atraente, mas ela não é um playground, não é uma Disney World Gospel, é luta, é guerra no mundo espiritual e é guerra no mundo físico. O convite de Jesus é para que entremos numa batalha. Então ele está falando aqui, nosso companheiro de brincadeiras, nosso companheiro de eventos, num sentido somente de lazer, de divertimento, não, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa, a igreja que estava na casa de Filemon, era quase que semelhante, deixa aqui usar como comparação, tempo de pandemia, né? Só que naquela época não era o coronavírus, era o nerovírus, que matava os cristãos, perseguia. Então por isso que eles não reuniam no templo, ou não tinham como reunir em lugares maiores. Muitos dizem assim, bom, a igreja primitiva reunia em casas, então não há necessidade de igrejas. Queridos, eles se reuniam em casa porque era proibido reunir em lugares públicos, era proibido reunir em salões maiores. Então vamos ler no Novo Testamento várias vezes sobre a igreja em sua casa, né? Mas não que isso fosse uma prática única de comunhão. Eles reuniam também toda a multidão, como vemos lá em Atos, reuniam todos os dias, né? Mas reunir em casa não quer dizer que é a única forma, ou que é para ser assim, mas é porque era proibido, como hoje nós estamos reunidos em casa. E deixa eu até te dizer aqui um pedido a mais para você orar por mim, nas decisões a tomar no meio da pandemia, porque é um grupo grande com saudades das reuniões presenciais, e que me escrevem dizendo, pastor, vamos enfrentar, vamos abrir a igreja, e por outro lado há um outro grupo grande dizendo, pastor, parabéns por não abrir as reuniões presenciais e tal. Então assim, eu quero dizer que eu amo a todos os dois partidos, o partido que, eu amo mais o terceiro, eu quero dizer que eu amo mais o terceiro. Tem um grupo que quer realmente estar aqui presente, tem um grupo que acha que é conveniente mantermos realmente esse tempo de cultos virtuais, mas há um terceiro grupo que não quer culto nenhum. Então é esse que eu amo mais, porque eu espero que eles sejam acordados, despertos, né? Mas a verdade é que a igreja reunia em casa naquela época, reunia em casa por esse motivo, por causa da perseguição. Ele diz assim, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Todos precisamos de graça. Todos precisamos de graça para termos paz. Por isso que a palavra graça vem antes de paz. Precisamos de saber que Deus nos trata com graça, com misericórdia,
que Deus nos trata com amor. Graça é o que eu não mereço. Quando eu entendo que Deus trata com graça, eu tenho paz. Então ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui de novo. A carta é de Paulo a Filemon, mas está na Bíblia porque é uma carta de Deus para mim e para você também. Deus quer falar comigo e com você através desse trecho das Escrituras. Diz assim o verso 4: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Nós oramos só por nós mesmos ou oramos pelos outros? Paulo disse que não só tinha um hábito de orar, mas de orar pelos outros, e dando graças. Ele dou graças, Filemon, eu dou graças a Deus por ti, estando ciente do teu amor. Estando ciente, as informações chegaram até Paulo do amor que Filemon tinha por ele, a fé em Jesus, para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo foi informado desse comprometimento de coração de Filemon, e Paulo disse: eu dou graças a Deus, porque tem muita gente ruim no mundo, tem muita peste, praga, demônios encarnados, tem muita gente falsa, traidora, tem muita gente realmente que nega fogo, mas eu dou graças a Deus, porque eu encontro gente como você, Filemon, gente que é fiel e que tem amor, não só por mim, mas por todos os santos, e oro sempre agradecendo a Deus, porque o mundo não está cheio só de gente ruim, tem gente boa também. Verso 5 diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor. Verso 6: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Para que a tua fé cresça, se torne plena, ela avance, vá além, porque não há um limite. Enquanto estivermos aqui, nós temos sempre mais e mais para conhecer de Deus. E ele disse assim: para que a tua fé se torne eficiente pelo pleno conhecimento. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Que cara legal esse, que cara especial. Paulo disse: Filemon, você não sabe o prazer que você me dá de saber que muitos cristãos têm sido reanimados por teu intermédio. E aí mais uma perguntinha aqui, né? Nós reanimamos pessoas ou desanimamos pessoas? Nós abraçamos ou excluímos? Ele diz assim, Paulo diz: eu tive grande alegria em saber que você tem reanimado no meio da perseguição. Eram dias difíceis, mas o Filemon estava lá reanimando os cristãos, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, Paulo então já vai direto ao assunto agora, né? Ele fala da alegria de ter Filemon na equipe, ele fala do prazer de contar com Filemon, mas ele já vai direto ao assunto. Ele disse: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar melhor, em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito em favor do meu filho
Onésimo que gerei entre algemas. Vou continuar lendo. Nós vamos ler um livro todo da Bíblia hoje, né? Mas fica tranquilo que é um livro curtinho. Mas o que se passa aqui, para quem é novo na fé, para quem não conhece bem as Escrituras, Filemon era um senhor de escravos. Em relação à escravidão, não há nenhum texto na Bíblia que apoia esse comportamento, como não há nenhum texto que apoia a poligamia, né? Mas era cultural, e as pessoas se convertiam, e era um processo. A verdade é que Filemon se converteu, tinha uma igreja na casa dele, e tinha os seus empregados, e que eram escravos. E um desses escravos, chamado Onésimo, ele fugiu, mas só que ele não conseguiu driblar a polícia, driblar as autoridades, e ele acabou sendo preso, e ele foi parar na mesma cela de Paulo. Daí, já dá para eu e você entender como que Paulo estava sendo injustiçado, porque Paulo estava numa cela de fugitivos, de pessoas condenadas à morte, porque um escravo fugitivo, né, como no caso de Onésimo, era colocado numa cela inóspita, e Paulo estava numa cela assim, e Onésimo foi parar nessa cela onde Paulo estava. Paulo evangeliza, fala de Jesus, do amor, da graça, do perdão para Onésimo. Onésimo se entrega a Jesus ali na cadeia. O texto não diz, irmãos, mas com certeza muita gente deve ter dito assim: está fingindo que se converteu só mesmo para poder sair da cadeia, para ter facilidade aqui dentro e tal. Mas a verdade é que Paulo confiava na conversão de Onésimo, e ele escreve para Filemon dizendo: Filemon, eu estou te escrevendo porque eu ganhei um filho na fé aqui na cadeia. E ele diz: eu tenho liberdade, direito de mandar. Eu gosto muito desse trecho, dessa postura de Paulo. Ele diz: eu tenho direito de mandar, mas eu prefiro pedir pelo amor, porque o que se faz por obrigação, se faz até onde a lei obriga. O que se faz por amor excede a lei. Eu gosto muito, e sempre estou usando a palavra, com pessoas que eu poderia mandar. Digo isso assim com muito temor, mas eu poderia mandar. Mas eu aprendi, se alguma coisa eu aprendi com Paulo, e que eu guardo muito, é essa postura dele. Ele disse: eu prefiro sugerir, eu prefiro pedir com amor, né? Porque eu sei que se você fizer com amor, você fará mais do que eu estou pedindo. Se você fizer por obrigação, você só faz o que eu estou pedindo. Então Paulo disse assim: pois ainda que eu tenha plena liberdade, verso 8, de ordenar o que convém, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, cara, olha quantos anos eu tenho. Paulo está dizendo isso para Filemon: olha quantos anos eu tenho, já sou velho, eu sei como é que é a vida, um pouco mais do que você, sou velho e sou prisioneiro, então estou pagando um preço, não estou brincando de igreja não, eu não estou brincando de igreja, e não comecei ontem. Paulo disse para Onésimo, para Filemon melhor, né? Estou pedindo com amor, mas ao mesmo tempo ele embasa a autoridade no fato da experiência. Eu estou pedindo, Paulo, estou pedindo, Filemon, mas preste atenção, cara, no tempo que eu tenho de caminhada, e no fato de eu estar preso, eu não estou brincando de igrejinha, de casinha,
eu estou pedindo sim, verso 10, eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas, eu aqui preso, talvez manietado, talvez preso pelas toras de madeira ou correntes, mas diz o verso 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo faz um trocadilho aqui com o nome de Onésimo, que era útil, talvez foi o próprio patrão que tenha dado esse nome a ele, Onésimo. Como naquele tempo não havia muito cuidado com essa questão de registros e nome e sobrenome, então o nome Onésimo, útil, né? Só que o útil se tornou inútil, fugiu, e Paulo diz, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, agora ele vai voltar para casa, ele vai voltar útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Que pastorzão era Paulo. Paulo está dizendo, eu não estou te mandando só um cara chamado Onésimo, eu estou te mandando o meu coração, porque em cada pessoa que nasceu essa relação com Cristo, o meu coração está nelas, está com elas, e é uma relação de coração, não é uma relação institucional, não é uma relação denominacional, não é uma relação de momento mecânico, é uma relação de coração. Ele diz, eu estou te enviando o meu próprio coração, eu ganhei o cara para Jesus aqui, né? E eu estou te enviando de volta, e eu quero que você o receba, estou te enviando o meu coração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Evangelizamos? E se evangelizamos uma pessoa totalmente perdida, que comete aquela errônea, que é considerado o pior, dentro daquela errônea lista de pecados catalogados pelos movimentos eclesiásticos, que coloca pecadões e pecadinhos, se evangelizamos alguém que cometeu pecadões, e essa pessoa aceita Jesus, nós temos coragem de dizer assim, ela é o nosso próprio coração, o meu coração está nela, né? Muito forte tudo isso. Eu queria conservá-lo comigo, disse Paulo. Esse cara que fugiu, esse cara que te traiu, esse cara que se rebelou, eu queria conservá-lo comigo, disse Paulo. Comigo mesmo, para que em teu lugar ele me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Porque você é um empresário, Filemon era um senhor um fazendeiro, coisa assim. Ele disse, então você continua no seu trabalho, eu queria conservar o Onésimo comigo, porque depois que esse cara converteu, eu estou impressionado, eu quero carregá-lo comigo, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade. Olha o que eu falei aqui, Paulo diz assim, né? Eu podia inclusive mandar você recebê-lo, e não só recebê-lo, mas eu podia dizer para você que você deveria enviá-lo para trabalhar comigo, mas eu não quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação. Queridos, que desgraça, quando as pessoas estão com a gente por obrigação, por interesse, e não por paixão. Que meleca, que estrume,
quando as pessoas estão com a gente porque tem algum benefício. Mas a partir do momento que o benefício cessa, elas não estão mais conosco. Paulo diz assim: eu não quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, porque é uma desgraça, é uma praga. Você olhar para, se você é empresário, olhar para o empregado e ver que ele está trabalhando só porque você paga o salário a ele. Porque se tirar o dinheiro da julgada, não tem mais amor. A pessoa faz porque você é útil a ela, mas não há amor. A partir do momento que você não é mais útil à pessoa, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade, pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Eu acredito que você perdeu para ganhar. Eu acredito que você perdeu para ganhar. Eu acredito que você perdeu para ganhar. É o que ele diz no verso 13, verso 15. 16, e ganhar não como escravo, antes muito acima de escravo. Você perdeu para ganhar melhor do que você perdeu, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se de fato é tudo isso que eu falei, que você é um cara que é fiel, um cara que ama os irmãos, um cara que reanima, se é verdade, então eu vou te fazer um pedido, uma sugestão. Eu não estou mandando, eu podia mandar, mas eu vou te pedir, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Isso é, Paulo disse, eu não sei se ele roubou, eu não sei o que ele tirou da sua casa, realmente é uma dúvida aqui, uma lacuna aqui, se Onésimo só fugiu, ou se Onésimo fugiu com pertences da casa. Mas Paulo diz o seguinte, camarada, não me interessa o que ele fez, não me interessa o passado, ele pode ter roubado todo o seu cofre. Gente, a Bíblia é linda demais. Não tem nada no mundo que se assemelhe à palavra de Deus. E é o que se vê no viver da palavra de Deus. Paulo diz assim, quanto foi que ele te roubou? Não me interessa o demérito, coloca no meu mérito. Eu não sei se ele te roubou, mas se ele te roubou, põe na minha conta. Porque as pessoas, quando vão vivendo com Jesus, elas vão se assemelhando a Jesus. E Paulo estava vivendo tanto com Jesus, que ele faz o mesmo que Jesus. Por isso que ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu imito Cristo, porque Cristo fez isso. Pegou a nossa conta toda e pagou com seu sangue na cruz do Calvário. E como Paulo era amigo de Cristo, ele vivia como Cristo, ele disse, cara, eu não sei o que ele fez de mal na sua casa, se ele estuprou, se ele roubou bois, cabras, se ele roubou dinheiro no seu cofre, joias, eu não sei, só sei o seguinte, põe na minha
conta, porque como Deus é misericordioso, eu quero ser misericordioso, porque quem não é misericordioso não alcançará misericórdia. Se não sabemos perdoar, não seremos perdoados, porque perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Paulo diz: recebe esse cara de volta. Ladrão, safado, recebe esse cara, como se fosse a mim mesmo. E Paulo continua dizendo o seguinte: a fim de que eu recebas para sempre, verso 15, não como escravo agora. Vou dar uma sugestão: não recebe ele como escravo, mas não. E aí então fica claro que o relacionamento com Jesus, né, já produz essa abolição da escravidão, que não existe só no aspecto social, na cultura dos países, mas existe nos micro-organismos da sociedade. Quantos patrões têm empregados como escravos, pelo parco salário que pagam? Quantos filhos têm pais como escravos? Quantos pais têm filhos como escravos? E Paulo disse: em Cristo, agora acabou a escravidão. Você não recebe como escravo, antes, muito acima de escravo, recebe como irmão. Recebe como irmão caríssimo. Não recebe como irmão, paz do Senhor, meu irmão. Não, para com isso. Recebe como irmão caríssimo. Caríssimo. É preço de Neymar. É preço de Gabigol. Recebe como irmão caríssimo. Não estou falando aqui em dinheiro, mas só estou usando de metáfora, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se alguma coisa te fez dano, lança tudo na minha conta. Tudo na minha conta. Paulo repete Jesus. Tudo na minha conta. Quando eu e você aceitamos Jesus, Jesus diz para Deus: põe tudo na minha conta. Tudo na minha conta. E tudo inclui passado, presente e futuro. Põe tudo na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo: eu pagarei. Eu estou dando aqui uma promissória em branco. Eu pagarei, para não te alegar que também tu deves a ti, a mim mesmo. E aí Paulo dá um tapa de luva. Paulo usa de uma poesia para apertar o parafuso. Sabe por quê, cara? Eu vou te falar tudo isso, te elogiei, sugeri, mas caso você tenha dúvida, eu quero dizer uma coisa: você me deve a própria vida. Você estava indo para o inferno, você estava lascado, ferrado, você estava sem nada, sem futuro, sem objetivo na vida, e de repente Deus me usou para te alcançar. E Paulo diz a Filemon, se nada disso te convence, mas Paulo diz aqui no meio do amor, ele diz: é porque você está comendo, está bebendo, está vivendo, não está morto, não está preso, porque você me deve a própria vida. Você me deve a própria vida. Você me deve a própria vida. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo, né? Ele diz: eu não quero falar. Paulo é muito didático, Paulo é muito perspicaz. Ele disse assim: eu não quero falar com você não, tá, queridinha? Eu não quero falar com você não, que eu estou te pedindo isso, eu estou te pedindo esse favor, que você ame o irmão que se converteu e que voltou e que está aí, mas que você receba com carinho, trate com amor, sabe? Mas eu não quero te falar não, que você
também era igual a ele e foi resgatado. Você me deve a própria vida, não esquece disso não, viu, queridinho? Me deve a própria vida. Sim, irmão, receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Você reanima o coração dos outros, reanima o meu. Concluindo, certo de que estou da tua obediência, estou certo que você vai fazer, né? Eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Porque como eu sei que você é um cara que não vai fazer por obrigação, você vai fazer por amor, você vai para além do horário, você vai para além da sua tarefa, você vai para além da sua função. Você não é só meio de campo, não, você é lateral, goleiro, juiz, você está na barreira, está na torcida, você joga em todas as posições do time. É assim que é o cristão. Ele diz assim: certo que farás mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara também pousada. Paulo diz: Filemão, como nós somos amigos, prepara a pousada, porque espero pelas suas orações, por vossas orações, pelas orações da igreja que se reúne na sua casa, eu vos seja restituído, eu saia da cadeia e possa tomar um café, comer um churrasco aí com vocês, né? Uma feijoada. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Equipe, gente. Ele termina falando de mais pessoas que estavam com ele nesse propósito, nessa equipe. Queridos, inúmeras lições, inúmeras, mas eu quero considerar com os irmãos sobre perder para ganhar, rapidamente fazer algumas conclusões aqui nessa carta, depois releia, assinale, marque. Mas eu queria considerar esses 3 personagens, a história deles, e uma das lições entre tantas que eles me ensinam, que é perder para ganhar. Que muitas vezes a nossa perda é um investimento para um grande lucro que teremos. Perder para ganhar. E eu estava lendo uma frase de Carlos Drummond de Andrade, e é interessante o que ele diz, que a educação para o sofrimento, se nós fôssemos educados para o sofrimento, evitaria senti-lo em relação a casos que não o merecem. Se nós fôssemos educados em relação às perdas, nós sofreríamos menos, sabendo que ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, sendo de Jesus, nós já entregamos a vida a Ele, então as perdas são ganhos. Então nós não choraríamos e sofreríamos tanto como sofremos. Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte, que nós temos que ser educados quanto ao sofrimento. Isso faria com que nós não sentíssemos tanto com sofrimentos que não merecem a nossa lágrima, a nossa dor. Só que nós não aprendemos a sofrer, principalmente dentro de uma cultura eclesiástica, não generalizando, mas triunfalista, nós não aprendemos muito a sofrer. Agora perceba 3 personagens que perderam. Filemão, o cara tinha uma igreja na casa dele, o cara abriu a casa para ter uma igreja, era um ótimo crente, diz Paulo aqui, era um homem que havia uma relação de amor, reanimava os cristãos, e ele perdeu. O empregado fugiu, ele perdeu um escravo era caro, e olha que provavelmente ele deu o nome ao escravo de Onésimo, de útil, porque era um bom escravo. E um escravo para fugir realmente era bom, queridos, porque um escravo
acomodado, um escravo sem horizonte, sem visão, jamais reagiria. Ele fez errado, fez. Mas a verdade é que esse escravo tinha um potencial, tanto é que ele fugiu. Então, Filemão perdeu um ótimo escravo. Perdas. Filemão perdeu, mesmo sendo um ótimo crente. Onésimo perdeu. Driblou os capatazes na fazenda de Filemão, driblou algumas autoridades durante um tempo, não sei quanto, mas ele acabou perdendo a sua liberdade e foi parar na cadeia. Perdas. Onésimo perdeu também, né? E essa carta de Paulo a Filemão é uma carta de 3 pessoas que experimentaram perdas, como a terceira, que foi Paulo. Filemão perdeu, Onésimo perdeu e Paulo perdeu. Paulo estava preso, ele perdeu a liberdade. Paulo foi injustiçado. Paulo estava entre presos perigosos, como Onésimo, um escravo fugitivo, que eles poderiam matar a qualquer momento sem nenhum problema com direitos humanos, que não existia, não se preocupava com isso. Paulo estava preso, Paulo perdeu a liberdade, Paulo perdeu aparentemente aos nossos olhos uma grande perda, oportunidade de viajar, de pregar, de ir pelo mundo afora. Paulo estava passando uma quarentena, não pelo coronavírus, mas por causa das autoridades, uma quarentena na prisão. Paulo perdeu a liberdade de ir e vir. Paulo perdeu a liberdade de frequentar um culto. Paulo perdeu tantas coisas. Estava no calabouço. Paulo perdeu, Onésimo perdeu, Filemão perdeu. Todos 3 perderam. Paulo, um cara de Deus, apóstolo, perdeu também. Tanto Onésimo, que era um escravo sem Deus, perdeu, como Paulo, um mega top homem de Deus, perdeu. Perdas acontecem a todos. Agora, com Jesus, e aí eu quero concluir algumas vantagens das perdas. Primeiro, olha para Onésimo. Por pior que esteja, com Jesus, a situação pode ser alterada. E eu coloquei aí na sua tela que com Jesus, por pior que esteja a situação, é possível recomeçar a caminhada de forma inimaginável. Coma isso. Eu quero comer isso. Que com Jesus, por pior que esteja a situação, Onésimo foi pego. Ali significava o fim. Ali significava a morte. Não creio que esse cara pensou em nenhuma possibilidade de recomeço. Mas no momento que ele aceita Jesus Cristo, quando Deus usa Paulo para pregar para ele o Evangelho, Onésimo se converte e começa uma fase mais linda da sua história. Eu não sei como Paulo conseguiu a liberação de Onésimo. A verdade é que Paulo tinha influência, tinha amigos importantes, Paulo tinha pessoas que colaboravam com o seu ministério, que provavelmente pagaram a fiança do Onésimo. Agora, você bem, o Onésimo perdeu a liberdade. Ele fugiu na busca de uma nova vida, de um horizonte lindo, de sair debaixo de chibatadas dos carrascos, dos
dos verdugos, e ele sai, de repente ele é preso e colocado na cadeia. Um escravo fugitivo. Mas ele aceita Jesus. E com Jesus, aquela perda da liberdade se tornou a maior oportunidade de recomeçar, de repaginar a vida de uma forma inimaginável. Paulo dá uma carta de recomendação, dizendo: Filemão, recebe esse cara de volta, agora não mais como escravo, recebe como irmão em Cristo, recebe como a mim mesmo. Se você me considera alguma coisa, recebe. Olha só o que o cara ganhou. Ele perdeu. O que eu quero dizer, queridos, é que o cara era inútil. Ele era útil, recebeu o nome de útil, passou a ser inútil, mas quando Jesus entra na história, ele volta a ser útil novamente. Ele volta a ser útil novamente e recomeça uma nova vida. Recomeça ali na cadeia mesmo, na cadeia. Depois que ele diz sim a Jesus, Paulo já começa a escrever essa carta e já dizendo para Filemão. A verdade é que a vida muda, a vida muda. Muitas perdas na minha e na sua vida são oportunidades de recomeços inimagináveis. São perdas que assustam, que apavoram, que se configuram como o fim, o ponto final. Entra na pele de Onésimo, entra no calabouço como Onésimo, debaixo de chibatadas, um escravo sem valor. E agora, pela graça de Deus, você encontra um cristão autêntico como Paulo, que ele fala de Jesus. E você que entrou debaixo de chibatadas, debaixo de injustiça, num contexto de angruras, de terror, um escravo, o cara do tronco, agora ele sai da cadeia como irmão, ele sai como Paulo. Paulo diz: recebe como se fosse a mim mesmo, eu transfiro para ele os meus direitos, e se alguma coisa ele te deve, eu pagarei. Mas acabou, é uma nova criatura. Muitas perdas, queridos, muitas perdas nos levam para patamares inimagináveis de crescimento, de mudanças na história. Olhando uma outra perda nessa carta, que é a perda de Filemão. A perda de Filemão. Filemão perdeu um escravo caro. Não há um acordo entre os exegetas, estudiosos da Bíblia, se Onésimo levou dinheiro ou não, se levou bens ou não, mas eu creio que levou, que o cara ia precisar de recursos, e o cara, até o que tudo indica, era um escravo bem cotado, importante na fazenda de Filemão. Então Filemão perde propriedade, perde bens, perde valores, ele perde, né? Isso faz mal, ninguém gosta de perder, nós não nascemos para perder. E se foi ele que pôs o nome no cara de útil, de Onésimo, havia uma relação também de amor, e dói mais perder quando se ama. Então ele perde. Procura, não acha. Investiu, né, no FBI da época, na CIA da época, para tentar achar o escravo. É claro que não tinham equipamentos como o de hoje,
mas também a população era bem menor, não era tão difícil achar. A verdade é que ele não achou. Ele não achou o escravo foi pego depois e preso, mas ele procurou o escravo. E agora, talvez ele tenha até desistido daquele escravo, tenha até comprado outro para colocar no lugar. E de repente, bate na porta. E quando Filemão abre, entra na pele do Filemão, entra na pele dele, na sua imaginação. Abre a porta, o que você vê? Um cara sorridente, empolgado, limpo, com papel na mão, um papiro. Filemão deve ter olhado e dito, não está na Bíblia, mas deve ter dito: cara, você parece com alguém. Eu conheci alguém que muito parecido com você. Aí Onésimo disse: sou eu. Estou de volta. Me entreguei a Jesus. Eu estive com Paulo na cadeia. Então, queridos, a segunda conclusão é essa: que com Jesus, toda perda, mais cedo ou mais tarde, sempre será extremamente vantajosa. As perdas, caminhando com Jesus, à luz de Filemão, não significam um fim. Significa a possibilidade de pularmos para degraus inimagináveis, mas também de experimentarmos crescimento, no sentido de, no caso de Filemão, foi extremamente vantajosa a perda de Onésimo. Se ele não tivesse perdido Onésimo, que estava ali trabalhando por obrigação, ele agora não teria um cara trabalhando por amor, um irmão. Agora era um irmão em Cristo, era um companheiro. Paulo, inclusive, na carta diz assim: olha, eu tenho interesse de levar ele na minha caravana missionária. Eu não sei se ele foi, mas eu sei que agora Filemão recebe o que perdeu, mas extremamente transformado. E olhe para a perda de Paulo. Paulo nos ensina que as cadeias existenciais onde somos julgados, algumas vezes, as cadeias onde somos julgados, as perdas da liberdade, sempre serão terreno frutífero, nunca estéril. Paulo ensina que a quarentena que ele estava tendo na cadeia, obrigatório, vigiada, injusta, a quarentena que ele estava na cadeia, ele foi preso, velho, e é lindo quando ele diz aqui: eu escrevo com a minha própria mão, eu pagarei. Lembra muito Jesus. Eu pagarei. Só que Jesus já pagou, e Paulo também. Paulo disse: se ele te deve alguma coisa. Paulo perdeu a liberdade, Paulo foi injustiçado, Paulo perdeu os direitos, não é? Mas ali na cadeia não é um terreno estéril, inóspito para o cristão, é sempre frutífero, é sempre um lugar frutífero, é um lugar de crescimento, e Paulo experimenta esse crescimento ali na prisão. Paulo experimenta esse crescimento, ele ganha mais uma alma para Jesus, ele abençoa a vida de Filemão. E a verdade, queridos, e concluindo, é que toda perda
toda perda com Jesus, ela é produtiva. Se nós somos de Jesus, toda perda é produtiva, seja a perda do Onésimo, a perda de um sonho de liberdade, a perda de Filemon, uma perda material, uma perda de patrimônio, uma perda de Paulo, uma perda de direitos, uma perda de justiça, uma cadeia, está preso numa cadeia, não sabe quando vai sair, não sabe como é que vai ser o processo, está preso ali, está preso. Mas toda perda, ela é benéfica na história do cristão. Se permanecermos fiéis, se permanecermos com Jesus, toda perda é para ganhar. E eu quero encerrar com uma frase da grande poetisa Cecília Meirelles. Faltou o finalzinho do nome dela ali, mas Cecília Meirelles, uma frase dela linda, que ela diz: e é nisso que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. Resumindo tudo isso que eu falei à luz de Filemon, fica aí para você a frase de Cecília Meirelles: é nisso que se resume o sofrimento, as perdas. Cai a flor, mas deixa o perfume no vento. Deixa o perfume no vento. Nenhuma perda é estéril. E já que nenhuma perda é estéril, que Deus me ajude a não ficar histérico, porque nenhuma perda é estéril. Eu não quero ficar histérico. Pelo contrário, eu quero sempre olhar para as perdas, sabendo que vai chegar uma hora que o Onésimo vai bater na porta de volta, não mais o cara que trabalhava por obrigação, mas o irmão em Cristo. Eu quero caminhar como o próprio Onésimo, saber que o sonho da liberdade não era pecado, o sonho de sair debaixo do tacão da escravidão não era pecado, mas só que tinha um outro jeito de sair, um jeito que promovia. E quando ele é preso, parece que o sonho acabou, mas o sonho não acabou. E Onésimo volta para casa, agora uma nova pessoa. E Filemon que perdeu patrimônio, perdeu, sei lá o que ele perdeu, o que Onésimo levou. Mas agora ele recebe uma duplicata em branco, de um cara que era autoridade, dizendo: eu pagarei. Com Jesus, querido, toda perda é ganho. Toda perda é ganho. Grave isso. A banda sobe aqui, por favor, o grupo vocal. E eu queria que você pensasse nisso. Como disse Cecília Meirelles, que doçura a palavra da Cecília Meirelles, grande poetisa. E é nisso que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. Cai a flor. Mas isso não é o fim. O perfume fica no vento. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe. Perdemos agora esses dias a liberdade de ir e vir, pandemia.
Mas essa é uma das tantas perdas. Talvez você perdeu o emprego, perdeu dinheiro. Talvez você perdeu pessoas queridas. Eu não estou falando não só da morte, mas como Onésimo, que não morreu, mas traiu. Saiba de uma coisa, com Jesus toda perda é ganho. Toda perda é ganho. Pensa nisso. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão em Família, no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.